Oi gente, Solange Sauan com mais um trabalho de arte para vocês. Espero que nos vídeos anteriores vocês tenham se sentido estimulados a fazerem algum trabalho de arte. Hoje nós estamos trazendo uma proposta diferente, espero que vocês gostem. É um trabalho que, apesar de nós estarmos nesse local, nesse ambiente muito gostoso, a céu aberto, nós vamos fazer um trabalho ligado mais a uma natureza morta, mas é algo diferente, que a gente está combinando técnicas de desenho, com técnicas de pintura, e eu gosto muito disso, de trazer um pouco daquilo que eu aprendi em termos de técnicas mais antigas, com uma pintura mais solta, mais despojada, ligada também às questões do impressionismo, não é? Dessas pinceladas, desse jogo de luz e sombras e pinceladas mais aparentes. Então, sejam bem-vindos ao canal, vamos lá ao nosso vídeo. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já tenho a tela preparada, porque a gente consegue dar um andamento mais rápido no vídeo. E nessa parte de baixo foi onde eu trabalhei com as questões do desenho, usando carvão, luzes e sombras. Isso vai permanecer assim nesse trabalho. Aqui nós vamos colocar as nossas flores, colocar esses elementos mais naturais. Eu queria lembrar para vocês que nós vamos ter uma luz que vai incidir do lado de cá do nosso trabalho, e o nosso trabalho desse lado esquerdo, ele vai ficar um pouco mais escuro, serão as áreas de sombra. Então lembra da gente fazer sempre uma divisão entre as áreas luminosas e as áreas das sombras. E assim a gente inicia já pensando nessas questões da valoração e da simplificação também, através da geometria, dos shapes geométricos, ou seja, a gente sabe que uma determinada flor, ela tem algo meio arredondado, meio ovalado, então é isso que eu quero que vocês pensem. Falando sobre essa simplificação das formas geométricas, eu acho que é bom a gente ter em conta, quando você vê um determinado elemento da natureza que você vai colocar na sua tela, como no caso aqui, né? Nós vamos ter o vaso, não é? Aqui, e aqui nós temos aquilo que eu comentei com vocês, as áreas de sombra e áreas luminosas. Mais ou menos isso. Quando você for trabalhar o seu elemento, a sua flor, vamos supor, no caso aqui nós temos rosas, é interessante que a gente observe o formato delas, o shape delas. Então, se a flor é como um copinho, se ela está virada para frente, para o lado, isso a gente tem que respeitar para conseguir dar esse movimento, olhando para um lado, para o outro. Então, através disso você consegue o quê? Você monta o shape dela pensando numa forma geométrica. Então, você pode ter um copinho aqui, você pode ter um outro aqui, ó. Então, você tem cones, você tem ovais, e aqui você vai montando então a sua estrutura, a sua flor, algo mais frontal, e assim vai, você joga de um lado, do outro, por isso é importante essa simplificação. E tudo isso vai acontecer no seu trabalho todo, seja quando você desenhar, quando você fizer as folhagens, os galhos, então, e pensando sempre naquela divisória das áreas de luz, que eu vou ter aqui, e áreas de sombra. Então toda essa região do meu trabalho, ela vai ser vai ter sombras mais, né, acentuadas. É isso aí.
Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui a gente já deu uma adiantada na tela, fiz um pouco das áreas de sombra, fiz um pouco das áreas de luz aqui, principalmente desse lado. Aqui eu noto que eu preciso ainda escurecer um pouco mais. Então a gente vai observando, analisando, sempre pensando na questão da valoração. Vocês podem ver que eu já tinha feito um esboço, porque assim, você pega, como eu utilizo a fotografia, ela é muito importante, e eu utilizo muitas fotografias de referência. Aqui eu tenho uma delas comigo, e tem outras fotografias que eu fiz, que eu tirei, que eu busquei na internet. Tudo isso é fonte é um material para você construir o seu trabalho. Mas com base nessas fotografias, eu fiz esse esboço que vocês estão vendo, e eu acho que o importante, isso aqui eu gostei quando fiz, falei, vou fazer isso num tamanho maior, acho que vai ficar legal. Mas quando você vem para cá, é importante que você também não se prenda a todas essas referências, são referências. E quando você constrói alguma coisa, é interessante, porque não? Mudei, achei interessante mudar o tom, mudar, preencher mais, acrescentar coisas, retirar coisas. Então tudo isso depende do nosso olhar, da nossa visão. E é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer agora, ou seja, vou escurecer um pouco mais, vou trazer mais flores em alguns locais, vou deixar escorrer a tinta, sempre buscando, como eu disse, essas relações, não é? É uma coisa que eu acho que é interessante, como acho que vocês vão ver depois também no vídeo, procurei usar sempre os pincéis maiores. Com os pincéis maiores você preenche mais rapidamente a tela, você trabalha os shapes melhores, então facilita muito. Depois disso, depois dessa fase, depois que eu escurecer tudo por aqui, e a gente vai começar a trabalhar mais detalhes. Aí sim você reduz um pouco o tamanho do seu pincel. Mas até lá, vamos trabalhar com os pincéis grandes. Outra coisa que é interessante, eu já falei isso para vocês nas dicas, que é você não trabalhar muito perto da tela. Quando você fica muito em cima da tela, você não consegue enxergar direito aquilo que você está fazendo. E às vezes a gente fica preocupado numa pétalazinha, num miolo, num detalhe da pedra aqui do vaso. Esquece isso, afasta da sua tela, observa de longe, não é? O que você está vendo. Sempre que a gente se afasta da tela, isso ajuda demais a que a gente tenha uma visão geral de tudo. E isso que importa, você tem que trabalhar com a tela com distância. Então você dá a sua pincelada, afasta e verifica como é que está. E assim você vai construindo o seu trabalho, tá bem? Vamos em frente então. Aqui vocês podem ver também que, como eu sei que a minha luminosidade vem do lado direito, eu já trabalhei um pouco dessa valoração mais clara aqui nessa região. E eu sei que as flores do lado de cá, elas não recebem tanta luz. Então, mas mesmo assim tem uma luz refletida, tem uma certa luminosidade. Então, quando você fizer a sua área de sombra com essa luminosidade, ela não pode ser tão rica quanto a do lado direito, onde bate a luz mesmo. Então você dá uma clareada no tom, mas é um tom ainda assim mais rebaixado, tá? E como vocês estão vendo aqui, nessa região, eu estou fazendo área de luz dessas flores que são miudinhas, e se você observar aqui e observar ali, você vai ver que a valoração entre esses tons e aqui eles são menos claros, menos luminosos.